Vai assim mesmo, né? É, Hoje é o dia 1 de novo. Eu comecei esse canal com o intuito de mostrar a minha mudança de vida que eu planejava fazer em 6 meses. Esse primeiro vídeo desse canal, se não me engano, eu postei por volta de agosto, quando eu tive o start de começar isso. Porém, contudo, passou esse tempo e eu não consegui entregar mais conteúdo aqui para os vídeos continuar, e também não cheguei no resultado que eu queria chegar. Nós estamos já quase caminhando para o final de janeiro de 2026. Já passou do prazo que eu tinha estipulado naquele vídeo, mas qual foi o grande erro que eu percebo, tá? Talvez o som desse vídeo fique um pouco zoado porque eu não achei o meu microfone. Então eu já estou enrolando para fazer esse vídeo há mais de uma semana, para mais, umas 2, 3 semanas. Então eu quero dar o start. Então feito é melhor do que perfeito, né? Então eu queria já começar. Bom, vamos lá. Primeira coisa, para você entender, recapitulando um pouquinho, ou nem recapitulando, como é hoje o dia 1, eu preciso passar para você qual que está sendo a minha estratégia para poder efetivamente mudar de vida. Se você já leu ou já ouviu falar do livro Pai Rico, Pai Pobre, você precisa ter ativos na sua vida que te remunerem. Então, nesse momento da minha vida, eu não tenho muitos ativos. Na verdade, eu não tenho quase que nenhum ativo na minha vida. Ativo, o que que é um ativo? Se você não sabe, ativo é tudo aquilo que ele te dá um retorno financeiro sem você ter que ativamente fazer alguma coisa. Por exemplo, quando você tem um serviço onde você tá ali todos os dias e daí no final, né, no começo do outro mês, você recebe o seu salário, você ali está vendendo o seu tempo. Isso aí não é um ativo, isso aí é uma renda passiva, que depende de você ativamente fazer algo para que tenha um retorno. E eu quero mudar isso na minha vida. Eu tinha deixado de ser CLT, pensando nisso, que eu já tenho essa visão de empreender, de fazer as coisas. E se você, eu não vejo ruim em você ser CLT, você ter um emprego. Isso é muito, percebo que é muito individual, e se você é um CLT e tá feliz, isso é excelente. Mas eu, conforme foi passando o tempo, eu fui vendo que eu não estava me sentindo feliz trabalhando como CLT e que eu estava segurando ou minimizando o meu potencial, vamos colocar dessa forma, tá? Porém, eu acabei deixando o tempo passar. Eu sou corretor de imóveis. Eu também sou da área de marketing, que foi onde eu comecei no mercado imobiliário, foi como marketing. E aí eu gostei da possibilidade de poder vender os imóveis também, alugar, e aí me interessei e acabei indo. Porém, eu fui puxado novamente para a área de marketing, voltado para o mercado imobiliário, muito com a ideia de eu me desenvolver com inteligência artificial, que é uma coisa que eu já gostava, que eu já vinha estudando e que eu queria implementar. O que foi legal, foi muito bom por esse um ano que eu fiquei, né, na empresa, mas eu senti que eu precisava estar no escritório, cumprindo o horário, tendo meus compromissos, me segurava muito, né? E aí, quando foi dar agora janeiro, que a gente ia voltar, que ia ter o planejamento para 2026, eu não me senti bem de continuar, porque eu não sentia mais vontade de planejar o meu 2026 naquele formato que eu estava. E aí, qual que está sendo a minha estratégia, tá? Para você entender do que eu pensei. Eu venho desenvolvendo toda uma parte de atendimento voltado junto com inteligência artificial e automação para o mercado imobiliário. Porém, quando você tá e quer implementar isso dentro de um mercado que já funciona, que já roda, para você conseguir
mostrar que aquilo é o caminho e que isso dá resultado, você tem muitas barreiras, que foi o que eu senti. Então, o que eu estou planejando? Eu vou ser o meu próprio case de sucesso, para que depois eu consiga implementar. Então, eu voltei para o mercado como corretor, voltei a trabalhar com uma outra imobiliária que me dá uma liberdade, porque tem imobiliária que, por mais que corretor não é CLT, tem imobiliária que vai pedir que o corretor cumpra horários e tudo. Eu fui para uma imobiliária onde eles me deram essa liberdade, eles entenderam esse momento da minha vida e me deram essa possibilidade. Então, por isso que eu acabei indo para essa imobiliária, ok? Lá eu tenho a possibilidade de vender, de alugar, né? Tanto revenda, que a gente chama de terceiro, quanto locação. Então, por esse motivo, eu acabei indo para esta imobiliária. Então, qual que vai ser meu plano, tá? Eu voltei às minhas atividades como corretor. Inicialmente, eu estou cru, vamos colocar da seguinte forma, eu não estou implementando ainda o que eu estou falando de inteligência artificial, eu estou sendo um corretor basicamente comum, que todos fazem, porque eu preciso voltar às atividades, eu preciso reaquecer, e aí aos poucos eu vou implementando as minhas automações, as minhas melhorias para transformar isso num produto. Porém, quando a gente entra no mercado imobiliário, o corretor ele só é remunerado quando alguma coisa acontece, quando ele vende, quando ele aluga, e nem sempre é no mesmo. Se eu vender hoje, não significa que eu irei receber hoje. Eu posso receber daqui 15, 30 dias, tudo depende da negociação, de qual tipo de produto, etc. Locação também. Se eu aluguei, quando começa o contrato, eu recebo em cima do primeiro aluguel. Então tem que esperar 30 dias para que o aluguel seja cobrado, para que eu receba a minha parte. Então, eu tenho um delay muito grande. Infelizmente, eu não tinha uma reserva de emergência por motivos, N motivos de problemas financeiros, a gente não tinha uma reserva de emergência. Rafael, mas não seria legal você ter esperado mais um pouco, ter montado essa reserva? Bom, sim. Só que, primeiro, a parte psicológica minha, que não estava aguentando mais nesse formato, eu estava me sentindo muito sobrecarregado. E segundo, que o que eu estava fazendo. E eu esqueci de um detalhe: desde novembro de 2025, para complementar a renda, até pensando nisso mesmo, de fazer uma reserva, e eu estou trabalhando como Uber. Porém, meu carro não podia ser Uber. Eu tinha um Uno 2004, que foi um dos grandes problemas, que me trouxe grandes problemas financeiros no ano de 2025. E aí, o que eu fiz? Eu acabei alugando um carro para poder trabalhar como Uber, né? Eu até fiz um aluguel em parceria com a Uber e a Localiza, né? Se vocês quiserem saber mais, eu posso montar um vídeo sobre isso. Rafael, vale a pena? Sendo bem sincero, acho que já valeu mais. Mas supre um pouco da demanda. E aí entra no cerne do que eu ia falar. Como eu não posso ficar sem renda, então eu estou intercalando a minha vida de corretor novamente, que está bem no começo, e de motorista de aplicativo, tá? Então eu estou intercalando, eu tenho uma meta de faturamento, o que está bem difícil, o mês de janeiro para motorista aplicativo é horrível. Então essa está sendo a minha primeira fase, voltar a mostrar eu como corretor e fazer a renda complementar com o motorista aplicativo. A minha meta é voltar a alugar, a vender como corretor e aos poucos eu vou deixando de ser motorista aplicativo. Esse é o meu objetivo. Não quero isso como profissão. Quem faz, muito louvável, porque é uma rotina pesada e cansativa. Bom, é isso. Queria mesmo dar um start, então eu precisava fazer esse vídeo. Não teve edição, não teve nada aqui. Talvez eu faça só um corte ou outro que eu precisei mexer aqui e tudo. Mas é isso. Então eu quero ir mostrando esse meu caminho. E eu quero que vocês acompanhem essa mudança. Daqui a um tempo eu quero que vocês vejam essa evolução, que isso sirva de motivação para você também. Então é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Já se inscreve aqui, curte, etc. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.